hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre como avaliar as inteligências? Se for pensar lá em 1900, no início do século XIX, né, 1905 e 10, mais ou menos para frente, começou a surgir as primeiras pesquisas de como a gente pode avaliar a inteligência de uma pessoa. E aí surgiu o QI, que é uma forma de avaliar de maneira lógica, né, mais voltado para o lógico-matemático, e era uma forma mais reduzida de avaliar, mas era a ferramenta que a gente tinha isso há tempos atrás. Em 1985, Gardner, que era um psicólogo, ele criou e desenvolveu a forma das inteligências múltiplas, que é o que a gente mais trabalha hoje, né? Tanto na educação quanto na saúde, e aliando os dois principalmente. Então, as inteligências múltiplas são, vou citar aqui algumas delas, né? A lógico-matemática, inteligência musical, naturalista, sinestésico corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal. Em resumo, a gente considera que cada pessoa ela nasce com uma característica de grupos de inteligência. Então tem pessoas que é mais voltado, já tem uma aptidão a ter uma inteligência, por exemplo, mais sinestésico corporal, mais espacial, e menos musical e menos lógico-matemática. Por isso que tem pessoas que se dão muito bem com esportes, né? E tem muitas pessoas que dão muito bem na parte lógico-matemática, ou na parte musical, na parte naturalista. Isso é muito importante identificar. Vamos pensar isso até para um vestibular, né? Nosso desenvolvimento dos nossos filhos, até a área de afinidade que ele possa ter lá para o vestibular pode ter uma relação direta com a inteligência que ele tem. E o que é importante a gente entender nesse processo de inteligência? As crianças, como a gente sabe que, vamos dar um exemplo, que ela nasce lá com 100%, como se fosse um pote, né, de nível que ela vai poder alcançar. Essa criança que nasceu com 100% da sinestésia corporal, da espacial, ela vai ser aquela pessoa que vai ter muita aptidão a esporte, ou seja, ela vai estar brincando sozinha, ela vai se desenvolver, vai ser uma pessoa muito coordenada, sem muitos estímulos, ela vai alcançar esse 100% dela, bastando lapidar com algum professor, um treinamento, né, etc. O que acontece? O maior problema é quando ela tem um pote menor de uma área, que às vezes pode ser um exemplo, na parte lógico-matemática ela é menorzinha, ela é 10 ou 20%, tá? Ou vice-versa, né? Ela tem uma sinestésia corporal 10, 20% e uma lógico-matemática maior. O que a gente propõe nas nossas unidades, nossa unidade Kids principalmente, é que cada fase da criança se desenvolver, lá dos 4 meses até lá os 15 anos de idade, ela pode aprimorar e de repente até reverter esse pote. Aquele pote no sinestésico corporal que era 20% dela, se a gente conseguir dobrar e ir para 40% desse pote, a gente já mais que dobrou ali o desenvolvimento dela. O maior problema é que existe a janela de oportunidade, que é um momento único que a criança ela pode aprender determinada coisa. Então, vou dar o exemplo da parte motora. A criança, para fazer um rolamento, na nossa unidade ela começa a aprender com 1 ano de idade. Né? Com bebês já rolam de maneira lateral, mas o rolamento frontal, que é aquela chamada cambalhota, popularmente falando, né? A criança aprende na nossa unidade com 1 ano de idade. Na nossa turminha Pinguim, né? A criança já começa a aprender a fazer o rolamento frontal. Com 2, 3 aninhos de idade, ela já está fazendo sozinha. O que acontece se a criança não tiver esse estímulo nessa idade? Se ela tiver lá os seus 5, 6 anos e tiver, nunca fez rolamento, né? nunca foi estimulada, mas ela tiver na inteligência dela, for aquele 100% da sinestésia corporal, ela vai conseguir fazer o rolamento porque ela já tem aptidão. Se essa criança não tiver essa aptidão 100%, ela possivelmente não vai conseguir fazer o rolamento, e se conseguir por treinamento, vai ser aquela criança que vai fazer de maneira, vou dizer, desengonçada. Parece que ela faz o rolamento, mas ela não fica harmônico, parece que ela vai se machucar, inclusive. Nesse momento, a gente já percebe que existe uma sequela motora, porque não foi estimulada no momento correto. Então a ideia nossa é quanto antes, quanto mais precoce a gente estimula a criança, obviamente, aí abre um parênteses muito importante. A ideia não é
acelerar o desenvolvimento maturacional da criança. Não, é dar oportunidade ou mais oportunidade para que ela aprenda todas as inteligências, lapidando aquela que ela já tem o pote cheio, e aquela que tem o pote menor, essa precisa trabalhar um pouco mais. E é justamente isso que a gente vai tentar fazer nas nossas oficinas. Óbvio que de maneira reduzida, porque no ambiente de aula a criança está lá diariamente conosco, ou semanalmente, quem faz uma vez na semana, quem faz 2 vezes na semana, passando as tarefinhas de casa para a criança poder treinar. E lembrando que não é só a parte motora, mas também a parte emocional, hoje ela é fundamental. E isso a gente vai, nos outros vídeos, conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre, dar várias dicas, passar algumas atividades, tá? Então, hoje, você, por gentileza, coloque no comentário qual a dificuldade ou qual a facilidade que seu filho tem. Será que você consegue, por esse vídeo aqui, imaginar que seu filho tende a ter mais uma inteligência aguçada na parte sinestésica corporal ou na parte musical? Comenta aqui embaixo pra gente poder entender um pouquinho do seu filho, tá? Compartilhe esse vídeo para quem você achar que está precisando, tá? E você vai ajudar bastante a gente, tudo bem? Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, tá? Grande abraço.